quero iniciar aqui desejando uma boa tarde para todos, cumprimentar aqui a doutora Regiane e elogiar a senhora, doutora, pela forma como vem conduzindo os trabalhos em nossa comarca. Quero dizer aqui que não só para mim, mas para todos os advogados que estão aqui presentes, o Ayrton, os eventuários da Justiça, também acredito que o doutor Leonardo Caldas compactua com o mesmo pensamento. Quero dizer que é um prazer ter a senhora aqui como magistrada e a senhora estar presidindo esses trabalhos. Quero aqui agradecer a presença do serventuário da Justiça, do doutor Leonardo Caldas, um doutor muito bem visto perante a sociedade jurídica aqui do sul do Pará. Muito nos amedrontava quando soubemos a notícia, o doutor Leonardo Caldas vai vir para Santana. Principalmente eu, como advogado que milito muito na área criminal, falei assim, vou apanhar demais o promotor. Mas temos aqui um promotor justo em alguns pontos, né? Que em algumas coisas a gente concorda, outras não, mas essa é a lida criminal e jurídica, de modo geral. Os policiais militares, os demais servidores, de modo geral, principalmente os senhores jurados. Cada um de vocês que estão aqui hoje, senhores, estão aqui para fazer algo muito nobre. Ainda não tive a oportunidade, também quero um dia sentar nesse banco para poder saber como é a situação, porque é uma situação muito importante na vida de cada um. Os senhores já pararam para pensar decorrer todo o andamento? Sei que a maioria de vocês já veio por diversas vezes, inclusive alguns de vocês, quando eu estive na plateia, já vi aqui, mesmo não sendo sorteados, mas estando ali também como jurados. Vocês imaginaram a importância que os senhores têm aqui hoje? Quero, senhores, que hoje vocês vão para suas casas após o resultado final desse julgamento, que vocês tenham a íntima convicção de que a justiça foi feita nesse caso. Não é aqui tomar partido para o promotor, que normalmente é criado um estigma com o advogado. O advogado é malandro, está ali porque está recebendo, está defendendo. Não. Nessa situação, eu tenho o orgulho de dizer que todos nós estamos aliados a não sair 1 centímetro do que está dentro do processo, do que foi realmente comprovado aos senhores. Não há aqui nenhuma tentativa de desqualificar a vítima. Manifestações, é claro que a senhora aqui, como demonstrou, ela se demonstrou surpresa com a situação. Olha para esse senhor de 50 e poucos anos de idade, não tem 60 anos de idade. Olha as marcas que a vida já fez na vida dele. Olha a situação, o senhor da roça, que nunca foi preso, nunca foi processado por qualquer outro crime. Como o ilustre promotor que colocou, quero até agradecer ele não estar aqui, metade da defesa ele fez pra gente. Que ele mesmo falou muito bem do réu. Divergimos em algumas situações, claro, porque se fosse assim, não precisava de advogado. Advogado, ele é essencial à administração da justiça. E aqui, senhores, não existe hierarquia. Na verdade, os mais importantes aqui são os senhores jurados, a quem é voltada toda a atenção. Observe-se, senhor criado na roça, trabalhador braçal, tem um relacionamento com uma pessoa, inclusive a vítima aqui declarou que gostava dele, que tinha, possivelmente, se não tivesse acontecido essa situação, ainda estariam juntos. Por quê? Ele é uma pessoa ruim? Não. Ele é uma pessoa que claramente, inclusive às vistas do promotor de justiça, às vistas de todos que estão aqui, as pessoas que falaram aqui no processo, é uma pessoa trabalhadora,
Senhores, o crime, ele é um fenômeno social. Como foi explanado aqui, eu posso cometer um crime, o promotor pode cometer um crime, de repente ele vai lá, não sei se ele gosta de tomar cervejinha no final de semana, pega o carro, vai embora, sai do teto, 2 esquinas da casa dele. Isso é um crime. Não é por isso que ele vai deixar de ser admirado, de ser um pai exemplar, de ser um excelente promotor de justiça. De forma alguma. Na situação em tela, a defesa diverge em alguns pontos. Eu não estava aqui, quero agradecer. O senhor fez metade da nossa defesa, doutor. Sim. Estou tentando antecipar o senhor, né? Agradeço, inclusive, porque aqui nós não vamos precisar mostrar aos jurados que ele é um bom cidadão. Essa situação do crime ser um fenômeno social. Então, quero dizer, senhores, que nós divergimos em poucas coisas nesse processo. O promotor muito esperto, calmo, fala bem. O senhor é um professor para nós. Para mim, claro. Doutora Edson aqui, um gigante do Tribunal do Júri, não sei quantos júris, estou aqui só para aprender. Inclusive não estou ganhando aqui 1 centavo, mas eu estou ganhando muito mais que dinheiro. Aprendizado. Isso ninguém tira. Isso vale muito mais do que qualquer valor monetário. Na presente situação, excelências, o que estamos aqui avaliando? Ficou claro, muito claro a todos vocês, que ele realmente foi autor das facadas. Sim, concorda o Ministério Público, concorda a defesa, inclusive o réu confessa. Sim. Qual é o ponto principal que a defesa diverge do promotor, quando ele ainda vê? Até me assustei quando ele não concordou com a gente. Imaginei, esse júri tá ganho, vamos só postar foto no Instagram, tudo certo, legal. Nós temos uma grande diferença. O promotor aqui falou sobre ele querer lesionar a vítima a ponto de matá-la, a intenção dele de matar ou não. O que é que nós aqui, como ponto principal, como defesa, trazemos? É ser o momento que cessou aquela conduta delituosa, confessada por ele, como cidadão de bem, avô, pai, que nunca foi preso, que está aqui e não sabe o que pode acontecer com sua vida. A única coisa que estamos aqui querendo saber é: alguém interveio de forma efetiva para que ele pudesse, que aquele crime não ocorresse por circunstâncias alheias à sua vontade? A vítima falou. Muito bom, como foi pontuado pelo doutor promotor. Muito bom, ela está aqui, graças a Deus. Como o réu mesmo disse, que ficaria muito triste se tivesse ocorrido o falecimento. Não duvido disso. Excelente ela estar aqui para contar a verdade aos senhores e demonstrar que foi uma situação ímpar de sua vida. E demonstrar aos senhores jurados que naquele local, naquela residência, naquele cubículo que só era formado por um cômodo, só estavam os dois. Nós não estamos dizendo que não tem que pagar pelo que cometeu, sim, mas apenas nos limites em que a lei impõe. Quais sejam? Que seja reconhecida que ele parou. Poderia ter cometido, estavam só os dois. Onde ele estava quando entrou alguém na casa? Ele já tinha saído. Estava trancado, não estava, arrombou, não arrombou. Fato é que ele não estava mais no local. Se ele realmente quisesse cometer homicídio, quisesse ceifar a vida de sua ex-companheira, eu acredito que ele teria conseguido.
principalmente como foi relatado pelo promotor, pela compleição física dela, pela situação de vulnerabilidade que ela estava naquele momento. E isso está muito claro, excelências. Sim. Nós não temos aqui que querer apenas punir o réu. Nós temos que punir de forma que a justiça seja alcançada. Que quando vocês chegarem nas suas casas, vocês vão pensar: fizemos justiça, fiz o que eu acho certo. Eu não puni excessivamente uma pessoa, porque essa responsabilidade é de vocês, não é da juíza. A doutora está aqui só para cumprir o que vocês determinarem. Ela vai dar a dosimetria da pena e presidir os trabalhos, como está aqui fazendo. Senhores, depois da situação, ele não procurou a vítima, não ameaçou. Em momento algum aqui ela falou que já procurou, pediu para ajudar, qualquer coisa. Ela esteve aqui livre para falar sobre o que aconteceu. É importante se lembrar do que foi dito aqui pelos policiais. Os policiais, todos eles, relataram que os dois estavam, né, ficou claro aqui no processo que os dois estavam bebendo mais cedo, beberam, e que ele, inclusive, estava excessivamente embriagado. Sobre a questão que o promotor falou de memória seletiva, aconteceu comigo 2 semanas atrás. Minha namorada, que está por aí, não sei se ela está aí, deve ter ido embora, ela sabe, briguei com ela, doido, uma mulher bonita dessa, meu Deus do céu, não vou outro nunca. Verdade. Bebi, vomitei, caí de canoa. Lembrou no outro dia, não? Não. Ela que me falou o que eu fiz. E o que aconteceu? Fiquei envergonhado. Poderia até mostrar para os senhores aqui, mas a calça não vai deixar. A marca roxa está aqui com 2 semanas. A canoa que eu caí, derrubei telefone, carteira, tudo. A bebida. Às vezes a gente se exalta. Ele mesmo que falou que não tinha costume de beber só cerveja, nesse dia ele misturou. Então é perfeitamente possível que ele não se lembre. Sim. Quem aqui que nunca bebeu uma e não lembra? Não sei. Não sei não. Talvez o errado seja só eu. Então, senhores, o próprio policial civil relatou que ele estava muito embriagado. Fábio, o senhor que estava aqui foi o primeiro a ser ouvido. Ele só recepcionou o preso, foi até o hospital, viu a vítima. Nós estamos aqui discutindo a gravidade das lesões. Isso é claro. Nós não queremos fugir da gravidade das lesões. Estamos muito tristes por ter acontecido isso com ela, claro. Mas aqui, nós temos que entender. Ocorreu um fato, uma discussão entre eles. Não é. Ela mesma declarou que ele era uma pessoa boa, ajudava ela, era trabalhador. Isso aqui ficou muito claro, o promotor que conheceu. E beberam, se exaltaram, discutiram e ocorreu a situação. Ele não foge da responsabilidade dele. Foi perguntado por um dos jurados: o que é que você queria que se fosse uma familiar seu? Sua filha, sua mãe? Justiça. Essa foi a resposta dele. E não queremos outra coisa além da justiça. Senhores, o próprio policial civil, que foi um dos primeiros que recepcionou o acusado, perguntei a ele, ele apresentava algum sinal de luta corporal, alguma coisa? Sei que os senhores se lembram, os senhores estavam prestando atenção. Ele relatou.
Se existe ou não existe agressão ou não, pode ter existido uma dúvida na cabeça de vocês. Eu quero lembrar os senhores que, por mais que os senhores sejam jurados, que não sejam da área do direito, na nossa legislação, quando ocorre a dúvida, o seu promotor está aqui, sabe muito mais que eu. Quando ocorre a dúvida, é aplicado um instituto do direito chamado indúbio pro réu. Na dúvida, beneficia-se o réu. Se existiu qualquer dúvida de vocês, se existiu ou não a luta corporal, ficou parecendo que sim ou que não, deve ser aplicado assim a coisa mais benéfica ao réu. Só isso aqui. Importante aqui, senhores, entender o que é arrependimento eficaz. A devida vênia, eu entendo que o promotor talvez tenha confundido os seus jurados. Arrependimento eficaz, que ele citou aqui várias vezes. Ele não parou, não foi, não levou ela no hospital, não fez isso. Isso é uma coisa diferente da desistência voluntária. No Código Penal brasileiro, a desistência voluntária, ela se dá quando o agente tem todos os meios para poder prosseguir e ele não prossegue. Já o arrependimento eficaz é divergente. Quando o cara comete o crime, faz as coisas, mas aí ele se arrepende também. A finalidade é uma só, né? Proteger a vida da vítima, né? E quando ele se arrepende e leva para o hospital, esse é o arrependimento eficaz. Por quê? Aquela ação faz com que o crime não seja concluído. Então, senhores, existe uma grande diferença entre esses dois institutos. Como falar que ela gritou e esse suposto grito de socorro teria sido o motivo pelo qual ele parou. Não sei se os senhores se lembram, mas eu quero aqui refrescar a memória de vocês, quando ela falou que gritou sim, mas ninguém apareceu. Foi aí que ela perdeu os sentidos. Senhores, fazendo uma ordem cronológica da situação, pensa comigo. Iniciou-se a discussão, a execução do crime, discussão, briga, facada. Sabe quem agrediu quem? Ele diz que foi ela que iniciou. Mas vamos pular essa parte, vamos para a próxima. Gritou, ninguém apareceu. Vítima desfalece. Por que ele não concluiu? Por quê? Faço esse questionamento. Ele não concluiu o intento criminoso que ele quis. Porque, graças a Deus, naquele momento, ele teve um estalo. Não sei se foi Deus que pôs a mão, não sei, enfim. O importante é que ele cessou a conduta delituosa. E por isso, esteve sentado nessa cadeira aqui a vítima. O relator, ele era um homem bom, que ajudou ela algumas vezes. E talvez estariam até juntos. Então, eu não vou me alongar muito, porque tem uns outros colegas para falar também. Só quero que os senhores pensem sobre os fatos por mim. Não existe aqui uma credibilidade somente de A ou B, de promotor, advogado. Vocês não têm que tomar partido. E quem vocês acham que fala mais bonito, que está vestindo um terno na frente do doutor, é mais bonito que o meu, eu acho. Deixa eu tomar água aqui. Vocês não estão aqui para isso.
Estamos aqui para punir uma conduta delituosa. Sim. Quando for apresentado aos senhores os questionamentos esquisitos formulados pela juíza, Obrigado. o que deve ser reconhecido em síntese pelos senhores jurados? Ocorreu um gênero criminoso? Sim, claro. Foi ele? Foi. Ninguém queimou, todo mundo viu. Todo mundo sabe. Confessou. Mas então, a autuação não se consumou por motivos alheios a ele, à vontade dele? Quem foi esse cristão que entrou lá no meio? Não existe, senhores. Não existe. É isso que precisa entrar na mente de vocês. Não cessou. Ninguém cessou a conduta delituosa dele. E que, conforme preceitua o Código Penal nesse instituto da desistência voluntária, ele tem que responder somente pelos fatos aos quais ele cometeu. Quais sejam? O promotor falou. Não sou eu que estou falando, não, é ele, vou usar a fala dele. Lesão corporal, gravíssima, grave, né? Ocorreu risco de vida, eventual risco de vida. Então, senhores, como o promotor falou, hoje é ele, poderia ser um familiar meu, mas os senhores já imaginaram? E se for um familiar de vocês que está sentado naquele banco? Como é que os senhores gostariam que ele fosse julgado? Não sei vocês, mas eu iria querer que ele respondesse nos limites das condutas por ele praticadas, sem querer utilizar aquele método, sem entrar em questão de política ou qualquer outra coisa, aquele punitivismo estatal, tem que condenar mesmo, prender, vagabundo, não sei o que, não. Ele não é isso. Aquele senhor que está ali hoje, o único escudo que ele tem contra as mazelas que o Estado pode imputar a ele, somos nós três. O promotor pediu condenação. Me entristece muito, inclusive, isso. Conhecendo o doutor Leonardo, vendo as suas posições, imaginei que ia ser mais fácil. Mas é do direito. Então, senhores, agradeço a atenção dispensada de todos vocês. E eu só quero pedir para vocês, julguem de forma que ao chegar em sua residência, os filhos de vocês, quem tiver, pai, como foi, neto, vocês tenham a certeza de que fizeram a justiça. Essa é a minha fala. Boa tarde, senhores jurados. Meu nome é Leon Chagas. Assim como o doutor Leonardo, eu fui convidado aqui também, né, com o doutor Aéreo, para estar trabalhando aqui na defesa com o acusado, o réu, né? Então, de uma forma bem resumida, eu quero cumprimentar a todos os presentes, a doutora Regiane, o doutor Leonardo, os policiais militares, né, os colegas que estão assistindo, bem como os familiares, tanto da vítima como do acusado, né? Dizer, primeiramente, que também nós não estamos aqui no sentido, né, de buscar injustiça ou de influenciar no convencimento de Vossas Excelências. Quando o doutor Leonardo disse, com relação, antecipando que a defesa, né, viria com uma tese, legítima defesa, né, seria um absurdo alegar aqui uma legítima defesa, mas mesmo assim, na hora eu já fiquei assim, vixe, o que eu vou argumentar, né? Vou já expor ali da impossibilidade de se acatar essa tese.
E a legítima defesa, eu não vou me prolongar muito, a maioria das pessoas já ouviram, é quando aquela pessoa, né, utilizando de um meio moderado, ela repele uma injusta agressão atual ou iminente, seja por perigo. E nesse caso, se a gente for analisar, aonde está a legítima defesa? Aonde? Só que nós temos, né, um outro instituto que se chama a legítima defesa putativa. Então, para que a gente possa compreender o que é esse putativo. Então, putativo é algo imaginário. É algo que a pessoa pensa que vai acontecer e não aconteça, né? E, neste caso, em específico, algo fantasioso, né? Nesse caso em específico, o que nós temos que chamar atenção para que a gente possa ter a compreensão se, nesse caso, aplica-se essa tese, se houve essa legítima defesa putativa. Bom, vejamos, o depoimento da vítima, ficou claro que ali, ela não se lembrava, o que ela mais trouxe ali foi coisas que foram ditas por ela, pela sobrinha. Então, tanto ela como o senhor Antônio, o acusado, chegou em um certo momento que eles não se recordavam mais, porque ambos, deixou claro que ambos estavam muito embriagados e que chegou um certo momento que eles não se recordavam muito bem do que aconteceu. Então, por que se iniciou, né, aquela confusão? Como? Do nada, simplesmente, não, está muito bêbado, ele sai, fica aqui, né, estou preocupado, melhor ficar em casa, ou por qual motivo? De repente ela, não gosto mais de você, só gostava de você quando você tem dinheiro, eu vou te matar por isso mesmo, e resolve ir lá, mas já vai para pegar uma faca, a pessoa está em nível, né, de embriaguez muito alto, ele imagina que está em um estado eminente de perigo, que a pessoa vai lá pegar a faca, pegou a faca, vai matar ele, e ele ali se antecipa a isso, e de repente ali não tem como saber a verdade real, porque só os dois vivenciaram e nenhum dos dois conseguiram aqui deixar claro pra gente como que se iniciou, como que isso aconteceu, se rolar com o chão, se não, se houve lá algo alheio à vontade da parte lá que impediu o prosseguimento. Então, aonde que se enquadra essa legítima defesa putativa? Justamente naquele imaginário, né? Naquela, se imagina que vai e não é daquela forma que está acontecendo, e aí começa tudo e se desenrola. Tá mais aí moderado? Tudo bem. Quando se fala facada, você imagina que facada é chegar e fazer esse movimento da facada, né? Seria uma perfuração. Mas como visto, percebe-se que não é facada no sentido de furar, de, né, deitar por cima. Então são riscos ali que realmente tem gravidade, cortou? Sim. Então, né, aqui desmerecendo nem a vítima, nem, né, a gravidade das lesões. Só que quando se diz nesse sentido de facada, a gente entende-se que é de uma forma para perfurar, para furar. Então, né, nesse contexto, o que você imagina? Que ali os dois realmente tiveram os movimentos, disso aqui, de fato, o movimento de fazer isso, de defender, existiu, mas em qual contexto, em qual circunstância? De cima para baixo, esfaqueando? Não, ali, os dois se segurando. E ambos eles estavam num estado de embriaguez elevada que não sabe ao certo nos trazer uma certeza de como tudo isso aconteceu. Quando, né, foi perguntado lá pela vítima, ela chegou a um ponto de dizer que estava caída perto da casa da vizinha e tal, e o seu Antônio estava por ali. Nos leva aqui, acabou de acontecer, meio que só explicando o que foi meio dito, e ele não teve a intenção de abandoná-la,
de fugir. O momento que acabou de acontecer, já pegaram ele por ali, né? Como ficou bem esclarecido, ele ficou muito machucado, os populares pegaram. Então ele não teve nem chance de tentar pedir ajuda. Quando, no contexto que aconteceu, logicamente, a gente presume que o quê? Já pegaram ele no ato, ali já começou as agressões, mas que vieram acessar, conforme os policiais, né? O seu depoimento falou, que quando eles chegaram já estava contido por populares ali. Então, aonde que está a lógica da gente levantar essa legítima defesa putativa? Justamente nesse sentido, de que, devido, né, ao acontecido, ela não se lembra de ter falado ali, vou matar, né, só gosto de você quando tem dinheiro, vou matar, e existia essa imaginação de que está correndo perigo, iminente perigo, que a pessoa vai e começa essa situação. Então, por isso que é perfeitamente possível. Não é uma coisa ilógica, irracional. Tanto que nas escritas antigas, Bíblia lá, na lei de Hebreus, livro de Êxodos, né, capítulo 22, não sei se ao certo com essas mesmas palavras, diz o quê? Que quando de repente um ladrão for pego ali entrando na residência e ele for ferido e causar a morte, aquele que o feriu não responde pelo sangue. Porém, se for de dia, se houver sol, fala assim, né? Se houver sol, e naquele momento, naquele ato, aquele que o feriu responde pelo sangue. Então, o que é que nós tiramos interpretando esse texto? Tiramos que o quê? Que se acontecer à noite, né? Então, pressupõe que eu esteja em perigo, que o cara que lesionou o ladrão esteja em perigo, e ele imaginando que ele está em iminente perigo, que a sua vida corre risco, ele vai, mata o ladrão. Então ele não responde pelo sangue. Legítima defesa putativa. Ele imagina, só que o cara às vezes nem era um ladrão, estava fugindo por algum motivo, ou nem ele estava armado, ou ele não tinha intenção. Então é putativo, é imaginário. Você imagina que vai ter um resultado e é diferente. Esse resultado não ocorre. Veja, a Bíblia já tem previsão de legítima defesa putativa. Certo? E aqui também justamente o que ocorreu. É uma legítima defesa putativa. Aliado aí, ao estado de embriaguez que os dois se encontravam, imaginou-se que estava em iminente perigo e para repelir ali aquela agressão, começaram ali uma luta corporal e os fatos aconteceram. Graças a Deus, que ela está viva, é grave, não estamos desmerecendo ela, nem a gravidade, dos ferimentos que ela teve, o risco que ela ocorreu. Mas quando a gente fala, por absolvição, não é pelo fundamento de misericórdia, de clemência, não. Não, é pelo contexto do que aconteceu. Porque se nós formos pensar, pressupor, falar, e se ela tivesse morrido? Seria justo, seria injusto? Assim? Mas se nós formos aplicar o se, e se eles não tivessem bebido no dia? E se ela tivesse lá na hora, ido dormir, estava muito alterado, nada disso tinha acontecido. Então, então vamos imaginar se ela tivesse morrido e agora não aconteceu, não, então vamos tirar o se. Vamos tirar o se. Porque se aplicar o se, nem ocorreria, Aí finalizando, finalizando aqui no caso, eu queria, só contar uma história. Mas quando for apresentado lá os quesitos, importante isso, não é absolve, que o doutor falou, seja lá qual o motivo, por clemência, piedade, misericórdia, não seja por isso, seja por legítima defesa putativa. Aí eu vou finalizar aqui agradecendo a atenção de todos vocês e vou passar a palavra aqui para o novo colega, doutor Hélio. Obrigado.
Peço permissão a Vossa Excelência, nobre presidente deste egrégio Tribunal do Júri, para rogar ao nosso Deus amado que nos dê sabedoria e inteligência para que aqui neste egrégio Tribunal do Júri possamos julgar com justiça o acusado que aqui encontra-se ao nosso lado. Excelentíssima presidente deste egrégio Tribunal do Júri, doutora Rejane Barbosa da Silva, és uma honra para mim, ao longo de 28 anos de advocacia criminal e mais de 300 tribunais do júri, estar aqui hoje sendo presidido por Vossa Excelência, uma magistrada digna,